Olá, amados aqui da Sala de Justiça. Sejam todos muito bem-vindos. Você já imaginou descobrir que o homem que parecia um monstro saindo de um pesadelo estava andando livremente pelas ruas de Los Angeles, enquanto toda a cidade dormia? Durante meses, ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia de onde vinha. E pior, ninguém sabia quando ele atacaria de novo. As vítimas eram diferentes umas das outras. Eram idosos, casais, crianças, pessoas ricas, pessoas simples. Não existia padrão. Era exatamente isso que tornava tudo ainda mais assustador. Porque qualquer pessoa podia ser a próxima. E enquanto jornais chamavam aquele assassino de Night Stalker, ou perseguidor noturno, famílias inteiras passaram a dormir com medo. As portas começaram a ganhar novas trancas. Pessoas compravam armas. Crianças passaram a dormir no quarto dos pais. Los Angeles virou uma cidade paranoica. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Agora, vem comigo que no caminho eu te explico como esse SK cometia esses crimes horríveis. E enquanto isso, na Sala de Justiça, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever agora no começo do vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal. Agora, sem mais enrolação, bora para a história? Sim, meus amados, hoje vou contar mais uma história de SK aqui para vocês. Mas então, antes de existir o monstro e serial killer chamado Richard Leiva Munhoz Ramírez, existia apenas Richard Ramírez, um garoto nascido em uma família mexicana aparentemente comum em El Paso, no Texas. Só que por trás das paredes daquela casa existiam agressões, violência, medo e influências perturbadoras que começaria a moldar uma das mentes mais assustadoras da história criminal americana. E o mais chocante é que muitos acreditam que os sinais estavam lá desde o começo. Richard nasceu em 1960. Seu pai, Julian Ramírez, era extremamente agressivo. Trabalhava pesado, explodia facilmente e descontava sua raiva dentro de casa. Richard apanhava constantemente. Sua mãe, Mercedes, também vivia em meio ao caos. Durante a gravidez de Richard, ela trabalhou em uma fábrica de sapatos, exposta a produtos químicos fortes, algo que alguns especialistas mais tarde tentariam relacionar aos problemas neurológicos dele. Sim, Richard Ramírez cresceu em uma família grande e tinha vários irmãos. Ele era o caçula entre 5 filhos de Julian e Mercedes Ramírez. A família vivia em El Paso, em um ambiente considerado rígido e muitas vezes violento por pessoas próximas. Os irmãos dele levavam vidas relativamente discretas e, diferente de Richard, nunca ficaram conhecidos publicamente por envolvimentos em crimes violentos como os dele. Porém, familiares relataram que a casa tinha constantes explosões de raiva do pai, o que afetava todos os filhos emocionalmente. Alguns parentes descreviam Julian como extremamente agressivo, controlador e imprevisível. E existe também um detalhe importante, que muita gente confunde. Embora Richard tivesse irmãos biológicos, a figura masculina que mais influenciou sua mente foi seu primo mais velho, Miguel Ramírez. Foi Miguel quem apresentou Richard, ainda adolescente, às histórias extremamente violentas da Guerra do Vietnã, mostrando fotos gráficas e contando relatos perturbadores. Muitos investigadores acreditam que essa influência teve impacto profundo no desenvolvimento psicológico dele. Os irmãos de Richard raramente deram entrevistas públicas ao longo dos anos. A família, em geral, tentou se afastar da enorme atenção da mídia depois que os crimes vieram à tona. Alguns parentes chegaram a declarar que ficaram horrorizados ao descobrir o que ele havia feito e nunca imaginaram a dimensão da brutalidade dos ataques. Mas a verdade, meus amados, é que ninguém sabe exatamente onde o horror começou. O que se sabe é que a influência dele foi cercada por medo, violência e referências perigosas. E uma dessas referências tinha o nome Miguel Ramírez,
o primo veterano da Guerra do Vietnã que transformaria a mente do jovem Richard para sempre. Miguel era admirado por Richard, enquanto o garoto ainda tentava entender o mundo. Miguel voltava da guerra contando histórias perturbadoras. Ele mostrava fotos de mulheres mutiladas, vítimas de violência brutal durante o conflito. Richard ficava hipnotizado ouvindo aqueles relatos, como se estivesse aprendendo algo proibido, algo sombrio. Miguel não escondia o orgulho da violência que havia cometido. Pelo contrário, parecia gostar da atenção que recebia ao contar tudo aquilo. Richard começou a passar horas ouvindo essas histórias. E quanto mais ele ouvia, mais se afastava emocionalmente das outras pessoas. Amigos da infância descreviam Richard como um garoto quieto, estranho e distante. Alguns diziam que ele já demonstrava sinais de crueldade. Outros lembravam que ele parecia viver dentro da própria cabeça, mas ninguém imaginava o que estava sendo construído ali. Triste isso, né? É, meus amados, mas esse dia chegou. Até que um dia aconteceu algo que destruiria qualquer limite restante na mente de Richard. E em 1973, Richard estava presente quando Miguel matou a própria esposa com um tiro no rosto durante uma discussão. O assassinato aconteceu literalmente diante dos olhos dele. Richard viu tudo: o sangue, o corpo caindo, o caos. E em vez de fugir daquele ambiente, ele continuou próximo do primo, como se a violência tivesse deixado de ser chocante e passado a ser normal. A partir dali, Richard mergulhou ainda mais em drogas, furtos e comportamentos perigosos. Na escola, seu desempenho despencou. Ele quase não tinha relações profundas com colegas. Muitos o descreviam como alguém invisível, um jovem que passava despercebido, mas carregava algo estranho no olhar. Enquanto outras pessoas da idade dele sonhavam com futuro, namoro ou trabalho, Richard começava a se perder completamente, e ninguém fazia ideia do que aquele garoto magro, de aparência desleixada, um dia se transformaria no homem que aterrorizaria toda a Califórnia. Já na sua adolescência, Richard começou a trabalhar em hotéis baratos, e foi ali que o lado obscuro dele começou a aparecer de forma mais clara. Em um dos empregos, ele foi acusado de tentar abusar de uma hóspede. O caso nunca avançou totalmente, mas o comportamento dele passou a assustar pessoas ao redor. Colegas diziam que ele parecia fascinado por dominação, violência e humilhação. O consumo de drogas aumentava cada vez mais. Ele usava, meus amores, a branquinha, o LSD, a verdinha, e tudo isso passou a fazer parte da rotina dele. Aos poucos, Richard abandonava qualquer conexão com uma vida comum. E enquanto afundava nesse universo sombrio, também desenvolvia obsessões bizarras. Ele se interessava por satanismo, ocultismo e imagens violentas. Passava horas ouvindo heavy metal e mergulhando em fantasias perturbadoras. Mas existe um detalhe assustador nisso tudo. Por fora, ele não parecia um grande criminoso. Ele parecia apenas mais um jovem perdido nas ruas. E talvez tenha sido exatamente isso que o tornou tão perigoso depois. Meus amados, como diz o ditado, as aparências enganam. Ninguém podia suspeitar de um homem que parecia invisível. Faz sentido, né? Em 1984, Richard se muda para a Califórnia. Sem dinheiro, sem rumo, sem estabilidade, ele dormia em carros, hotéis baratos e casas abandonadas. E frequentava bairros perigosos de Los Angeles. Passava noites vagando pelas ruas. Nesse período, ele começou a invadir residências para roubar. Só que em algum momento, o roubo deixou de ser suficiente. E o homem que até então era apenas um criminoso pequeno, começou a cruzar uma linha sem volta. A cidade ainda não sabia, mas o Night Stalker estava prestes a nascer.
E a primeira vítima entraria para a história de uma maneira aterrorizante. Então, meus amados, foi no dia 28 de junho de 1984, uma menina de apenas 9 anos, chamada Mei Lun, foi encontrada morta no porão de um hotel em São Francisco. Mei foi brutalmente abusada e depois assassinada. O corpo dela foi encontrado pendurado em um cano no porão do hotel. A cena chocou profundamente os policiais pela extrema violência contra uma criança tão pequena. Não é para menos, né, meus amores? Isso é aterrorizante, isso é terrível, ver uma cena dessa. Mei era descrita pela família como uma criança alegre, inocente e extremamente carinhosa. Seus pais trabalhavam duro tentando construir uma vida melhor para a família. A família de Mei era descrita por vizinhos como trabalhadora e muito unida. Seus pais eram imigrantes chineses tentando construir uma vida melhor nos Estados Unidos. Amigos da família disseram que Mei era uma menina doce, alegre e muito próxima da mãe. Amigos diziam que Mei adorava brincar, sorrir e ajudar os pais sempre que podia. Mas naquela noite, tudo foi destruído. Richard sequestrou a garota, abusou dela e a matou brutalmente. O crime foi tão cruel que investigadores experientes ficaram abalados. Só que naquele momento, ninguém fazia ligação entre aquele assassino e o que ainda estava por vir. O caso parecia isolado, apenas mais uma tragédia em uma cidade grande. E foi exatamente isso que permitiu que Richard continuasse livre. Durante meses, ele vagou sem levantar suspeitas importantes. Mas não para por aí não, meus amores. Em março de 1985, o terror realmente começou. A vítima daquela noite era Maria Hernandes, uma mulher comum, trabalhadora, muito ligada à família. Ela morava com pessoas próximas e levava uma vida tranquila. Amigos a descreviam como alguém forte e responsável. Richard apareceu armado e atirou contra ela. Só que algo inacreditável aconteceu. A bala ricocheteou nas chaves que Maria segurava nas mãos. Ela sobreviveu, graças a Deus. E graças a isso, conseguiu dar uma das primeiras descrições do assassino. Enquanto isso, dentro da mesma vizinhança, Richard matou Dayle Okazaki, uma outra jovem de 34 anos, descrita como gentil, educada, extremamente querida pelos amigos. Dayle tinha uma relação muito próxima da família e era conhecida por sua personalidade tranquila. Ela simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. E foi aí, meus amados, que a cidade começou a perceber que havia um assassino andando livremente pelas ruas. A Dayle Okazaki foi assassinada por Richard Ramirez em 17 de março de 1985 em Los Angeles. Naquela noite, Richard dirigia pelas ruas procurando vítimas aleatórias. Pouco antes do ataque contra Dayle, ele havia tentado matar Maria Hernandes. Porém, ela conseguiu sobreviver, porque a bala desviou ao atingir as chaves que segurava nas mãos, graças a Deus. E depois disso, Richard viu Dayle saindo do carro perto de casa. Dayle trabalhava duro, tinha uma rotina tranquila e era conhecida pelo jeito educado e calmo. Richard se aproximou dela armado enquanto Dayle caminhava em direção à residência. Sem aviso, ele atirou várias vezes. Dayle foi atingida e morreu no local antes que pudesse receber ajuda. Esse assassinato chocou investigadores, porque parecia completamente aleatório. Não houve discussão, roubo ou qualquer conexão entre vítima e assassino. Isso aumentou ainda mais o medo da polícia, porque mostrava que o criminoso escolhia pessoas desconhecidas simplesmente por oportunidade. Foi exatamente esse padrão imprevisível que começaria a transformar o caso do Night Stalker
em um dos mais aterrorizantes da história criminal dos Estados Unidos. Aí, meus amados, Richard, não satisfeito, poucos dias depois, atacou novamente. Desta vez, as vítimas foram Vicente e Maxine Zazzara, um casal que vivia junto há anos e era conhecidos pelos vizinhos como extremamente unidos. Vicente era trabalhador, dedicado à esposa e muito respeitado na comunidade. Maxine era descrita como elegante, amigável e amorosa. Os dois tinham construído uma vida tranquila juntos. Mas naquela noite, Richard invadiu a casa deles enquanto dormiam. Vicente foi morto com um tiro. Maxine sofreu um ataque tão brutal que policiais ficaram traumatizados ao encontrar a cena do crime. Richard mutilou o corpo dela de maneira chocante. A violência ultrapassava qualquer lógica, e era exatamente isso que aterrorizava os investigadores. Não existia apenas um assassinato. Existia sadismo. Existia prazer na destruição. A imprensa começou a falar sobre um possível serial killer, e o medo crescia rapidamente. As casas começaram a instalar grades. Pessoas evitavam sair à noite. Programas de TV alertavam moradores constantemente. Mas Richard não parecia se importar com a atenção. Na verdade, parecia gostar dela. Ele continuava atacando de forma imprevisível. Em um caso, atacava idosos. No outro, jovens casais. Depois, crianças. Não havia padrão. E sem padrão, a polícia parecia perdida. Enquanto isso, as famílias das vítimas tentavam sobreviver ao trauma. Parentes de Maxine disseram mais tarde que nunca conseguiram apagar da memória o horror daquela noite. Amigos do casal relataram que eles eram pessoas simples, bondosas e que jamais imaginaram viver algo tão monstruoso. Mas, infelizmente, aquilo era só o começo da onda do terror. Em maio de 1985, Richard invadiu a casa de Mabel Bell e sua irmã Florence Lang, duas mulheres idosas que passaram a vida inteira construindo uma relação de amor, apoio e companheirismo. Florence era conhecida como extremamente religiosa e gentil. Mabel tinha a fama de ser forte, independente e muito querida pelos vizinhos. As duas viviam juntas e levavam uma rotina tranquila. Até que o infeliz do Richard entrou naquela casa durante a madrugada. Florence foi assassinada brutalmente. A Florence Lang, meus amores, foi atacada pelo infeliz do Richard Ramirez na madrugada de 14 de maio de 1985, em Monterey Park. Naquela madrugada, Richard invadiu a residência silenciosamente enquanto elas dormiam. Armado, ele entrou no quarto onde Florence estava e a atacou brutalmente com um martelo. Os golpes foram extremamente violentos e causaram ferimentos fatais. Florence morreu dentro da própria casa. Ai, que tristeza! Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Já Mabel, sua irmã, foi atacada depois disso. Richard atacou Mabel Bell no outro quarto, usando a mesma violência. Apesar dos ferimentos gravíssimos, Mabel conseguiu sobreviver. Aleluia, outra sobrevivente nesse caso. Quando recuperou a consciência no hospital, precisou lidar com a morte da irmã e com o trauma da invasão. Esse crime chocou profundamente os investigadores porque mostrava novamente a extrema brutalidade de Richard contra vítimas indefesas. O assassinato de Florence Lang aumentou ainda mais o clima de medo que já dominava a Califórnia durante a série de ataques do Night Stalker. Mabel sobreviveu por pouco, porém gravemente ferida. Porém, quando ela acordou no hospital, ela precisou lidar não apenas com a dor, mas com a perda da irmã. Imagine isso. Você passa décadas vivendo ao lado de alguém que ama, e em uma única noite tudo desaparece. O impacto emocional destruiu completamente a família delas. Investigadores perceberam que o assassino parecia escolher vítimas vulneráveis, mas logo perceberam algo ainda pior.
Ele também atacava pessoas jovens e fortes, ou seja, ninguém estava seguro. Na mesma época, Richard atacou Ruth Wilson, uma mulher de 41 anos, conhecida por amigos como trabalhadora e dedicada à família. Durante a invasão, Richard entrou armado no imóvel enquanto Ruth dormia. Quando ela percebeu a presença dele, foi surpreendida violentamente. Richard atirou no rosto dela a queima-roupa. Mesmo gravemente ferida, Ruth sobreviveu ao ataque de forma quase milagrosa. Mais uma sobrevivente para nossa história, aleluia. Segundo relatos posteriores, ela conseguiu permanecer viva apesar dos danos severos causados pelo disparo. O caso impressionou investigadores porque, mais uma vez, Richard demonstrava agir de maneira completamente aleatória, escolhendo vítimas sem conexão aparente entre si. Sobreviventes como Ruth Wilson se tornaram extremamente importantes para a investigação, porque ajudaram a polícia a construir descrições mais detalhadas do homem que a imprensa começava a chamar de Night Stalker. Além do trauma físico, Ruth carregou consequências emocionais profundas após o ataque, algo comum entre as vítimas que conseguiram sobreviver aos crimes de Richard Ramirez. E conforme sobreviventes começavam a relatar detalhes, uma imagem assustadora surgia. Um homem magro, cabelos escuros, olhos frios, dentes deteriorados e um cheiro forte no corpo. Richard vivia praticamente como um fantasma nas ruas de Los Angeles. E talvez seja isso que torna esse caso tão assustador. Ele não parecia um gênio do crime, não parecia sofisticado. Ele parecia apenas alguém completamente consumido pela escuridão. E enquanto a polícia, meus amados, corria desesperadamente atrás de pistas, Richard continuava sua sequência de ataques. Ele não parava, não. Em maio de 1985, ele invadiu a casa de Shakina e Elias. O casal era conhecido pela família como pessoas humildes, religiosas e extremamente trabalhadoras. Haviam construído a vida juntos com muito esforço. Amigos descreviam Elias como um homem calmo e respeitoso. Shakina era vista como acolhedora e muito amorosa com os familiares. E naquela noite, Richard entrou na casa deles armado enquanto os dois dormiam. Assim que invadiu o quarto, ele atirou na cabeça de Elias. Mesmo gravemente ferido, Elias sobreviveu ao disparo, mais um sobrevivente. E depois disso, Richard atacou Shakina brutalmente. Ele espancou e abusou dela dentro da residência. E em seguida, roubou objetos da casa antes de fugir. O infeliz do Richard atirou em Elias enquanto ele dormia. Shakina foi brutalmente atacada. Mesmo feridos gravemente, os dois sobreviveram. E os relatos deles ajudaram investigadores a entender que estavam lidando com alguém extremamente imprevisível. Só que o caso tomou uma dimensão ainda mais assustadora quando Richard começou a deixar símbolos satânicos em cenas de crime. E em algumas casas ele desenhava pentagramas. Em outras, dizia frases relacionadas ao satanismo. A mídia explodiu. O apelido Night Stalker passou a dominar jornais e programas de televisão. O medo virou histeria coletiva. Pessoas compravam armas em massa. Lojas de segurança esgotavam alarmes e trancas. Crianças deixavam de brincar nas ruas. E enquanto toda a Califórnia vivia aterrorizada, Richard parecia aproveitar o caos. E em julho de 1985, ele atacou Joyce Nelson, uma senhora de 61 anos, descrita como gentil e extremamente próxima da família. Ela era conhecida por cuidar de parentes e manter contato constante com amigos. Richard a matou dentro da própria casa. E dias depois, não satisfeito, Richard matou Maxon Neiden, um homem de 68 anos, querido pelos vizinhos e conhecido como trabalhador e honesto. O padrão era aterrorizante justamente porque não existia padrão.
qualquer casa podia virar cenário de horror. Hein? Que tragédia, que desgraça uma coisa dessa. E então foi que aconteceu um dos ataques mais perturbadores do caso inteiro, meus amados. Richard invadiu a casa de Bill e Lillian Doyle. O casal dormia tranquilamente quando ele entrou armado. Bill era conhecido por ser dedicado à família e extremamente protetor com a esposa. Lillian era descrita como doce, calma e muito querida por amigos próximos. Richard atirou em Bill. O disparo atingiu a cabeça dele, causando ferimentos gravíssimos. E Bill não resistiu aos ferimentos. Depois disso, Richard voltou sua atenção para Lillian. Ela foi violentamente agredida e abusada dentro da própria casa. Segundo os investigadores, Richard ainda ameaçou matá-la durante o ataque. Apesar da brutalidade extrema, Lillian conseguiu sobreviver. O depoimento de Lillian foi devastador. Ela descreveu Richard como alguém frio, vazio e completamente sem emoção. Como se estivesse olhando para um ser humano incapaz de sentir qualquer empatia. Pouco depois, Richard atacou outra família. E foi nesse momento que o terror atingiu o nível máximo. Richard invadiu a casa de Chris e Virginia Peterson. Chris sobreviveu após levar tiros na cabeça. Virginia também sobreviveu. O casal descreveu momentos de puro horror enquanto tentavam entender quem era aquele homem que surgira do nada dentro da casa deles. O medo já não era apenas físico, era psicológico. A cidade inteira começou a viver em estado de paranoia constante. Pessoas dormiam armadas, algumas famílias colocavam móveis contra as portas, outras faziam vigília durante a madrugada. A polícia recebia milhares de denúncias falsas diariamente. Qualquer homem estranho andando na rua virava suspeito. Enquanto isso, Richard seguia desaparecendo na noite depois de cada ataque, como um predador invisível. E talvez o mais assustador seja pensar que ele conseguia se misturar facilmente entre pessoas comuns durante o dia. Ele pegava ônibus, entrava em locais, entrava em lojas, caminhava pelas ruas, e ninguém fazia ideia de que aquele homem desleixado era o responsável pelo maior pesadelo que Los Angeles já havia vivido. Meu Deus, eu não sei para vocês, amados, mas para mim isso realmente é aterrorizante e totalmente perturbador. Mas, para a alegria de todos, tudo começou a mudar graças a um detalhe quase invisível. Em uma das cenas de crime, investigadores encontraram uma impressão digital parcial. Durante a investigação, a polícia encontrou uma impressão digital deixada em um veículo roubado que tinha ligação com alguns dos ataques. Não era uma impressão completa e perfeita. Era fragmentada, incompleta, mas ainda assim tinha pontos suficientes para ser analisada pelos peritos. Os investigadores pegaram essa impressão e colocaram no sistema de registros do estado da Califórnia, cruzando com os arquivos do DMV, que é o Departamento de Veículos e Motoristas. Foi aí que aconteceu o avanço decisivo. A impressão bateu com os registros anteriores de Richard Ramirez, que já tinha passagens por pequenos crimes e registros civis. E então, meus amados, bingo! Esse cruzamento foi o que permitiu, pela primeira vez, transformar o Night Stalker de um fantasma desconhecido em uma pessoa real, com nome, rosto e histórico. Depois disso, a investigação avançou rapidamente. A polícia conseguiu ligar mais evidências físicas, como veículos usados nos crimes e testemunhos de sobreviventes, até chegar na confirmação final da identidade dele. E, em resumo, não foi uma única impressão perfeita que resolveu o caso. Foi uma impressão parcial, mas forte o suficiente quando combinada com bancos de dados e tecnologia de identificação da época, que acabou desmontando o anonimato de um dos criminosos mais procurados da história da Califórnia. E depois, eles descobriram também um carro abandonado usado por Richard. Dentro do veículo havia mais pistas.
Lentamente, a polícia finalmente começou a montar o quebra-cabeça. E quando conseguiram identificar Richard Ramirez, a informação vazou para a imprensa antes da polícia conseguir prendê-lo. Isso gerou um caos absoluto. O rosto dele apareceu em todos os jornais e telejornais da Califórnia. Pela primeira vez, as pessoas sabiam quem era o Night Stalker. Só que Richard ainda estava livre. E isso transformou a cidade em uma bomba relógio. E em 1985, Richard voltou para Los Angeles sem imaginar que sua identidade havia sido revelada. Quando viu seu rosto estampado nos jornais, entrou em desespero. Tentou fugir roubando carros, se escondendo em bairros diferentes, mas algo inacreditável aconteceu. Moradores reconheceram Richard nas ruas. E diferente do que ele esperava, as pessoas reagiram imediatamente. Um grupo começou a persegui-lo. Richard tentou escapar desesperadamente. Correu pelas ruas, tentou roubar outro carro, tentou se esconder, mas a multidão crescia cada vez mais. Pessoas gritavam que ele era um Night Stalker. Alguns o atacaram fisicamente antes mesmo da polícia chegar. Era como se toda a raiva acumulada da cidade finalmente tivesse encontrado um alvo. Quando os policiais chegaram ao local, Richard já estava cercado e espancado pela população. E finalmente, meus amados, e para a alegria de todos, Richard Ramirez foi preso em 31 de agosto de 1985 em Los Angeles. Já não era sem tempo, né, polícia? O homem que aterrorizou Los Angeles inteira havia finalmente sido capturado. E mesmo preso, ele ainda faria o mundo inteiro sentir medo dele. Vocês acreditam? Durante o julgamento, Richard Ramirez se transformou em uma figura grotescamente famosa. Ele aparecia sorrindo no tribunal, fazia símbolos satânicos com as mãos. Em alguns momentos gritava frases perturbadoras. Muitas pessoas ficaram chocadas com o fato de que algumas mulheres passaram a admirar Richard, mesmo sabendo dos crimes horríveis que ele havia cometido. Eu não sei como que tem mulheres que possam fazer uma coisa dessa. Esse homem recebia cartas de amor, e cartas de amor começaram a chegar na prisão. Algumas admiradoras apareciam no tribunal fascinadas por ele. Para mim, elas eram outras alucinadas e psicopatas assim como ele, porque isso não tem explicação, não para mim. E enquanto isso, as famílias das vítimas eram obrigadas a reviver cada detalhe dos ataques diante das câmeras. Sobreviventes choravam ao lembrar do horror. Parentes descreviam o vazio deixado pelas mortes. Muitos nunca conseguiram se recuperar emocionalmente, não é para menos. Porque quando um serial killer mata alguém, ele não destrói apenas uma vida. Ele destrói famílias inteiras, destrói aniversários, destrói memórias, destrói futuros. E depois de tudo isso, em 1989, Richard Ramirez foi condenado por múltiplos assassinatos, abusos e invasões. Recebeu sentença de morte e, mesmo após a condenação, continuou demonstrando comportamento perturbador dentro da prisão. E em 1996, ele chegou a se casar com uma admiradora chamada Doreen Lioy. Olha, gente, outra perturbada, psicopata que vive no mundo de Nárnia. Ela acreditava na inocência dele, algo que até hoje muita gente considera impossível de entender, impossível mesmo. Richard permaneceu no corredor da morte por décadas, até morrer em 2013 aos 53 anos, devido a complicações relacionadas a um câncer. Mas mesmo morto, o nome Night Stalker continua causando medo, porque esse caso não ficou marcado apenas pela violência, ficou marcado pela sensação de vulnerabilidade absoluta, pela ideia de que o mal pode entrar silenciosamente pela janela enquanto todos dormem. E talvez
seja exatamente isso que torna essa história tão assustadora até hoje. Porque Richard Ramirez não parecia um monstro vindo de um filme. Ele parecia apenas um homem comum, andando no meio da multidão. O infeliz do Richard Ramirez nunca teve filhos, graças a Deus, né? Já imaginou ter um pai desse? Durante toda a vida dele, não existe registro confirmado de crianças biológicas ou adoção. Mas ele chegou a se casar enquanto estava preso no corredor da morte, como eu já disse, em 1996. Richard se casou com Dora Leoy, a louca de Nárnia, uma editora da revista que começou a escrever cartas para ele durante o julgamento. Doreen acreditava que Richard era inocente, ou pelo menos que havia sido injustamente retratado pela mídia. Ela passou anos visitando Richard na prisão e acabou desenvolvendo um relacionamento obsessivo com ele. Misericórdia. Esse casamento absurdo, meus amados, aconteceu dentro da prisão estadual de Sanquetin State Prison. Esse caso chamou muita atenção da imprensa porque muita gente não conseguia entender como alguém poderia se apaixonar por um serial killer responsável por crimes tão brutais. Simplesmente, gente, porque ela era igual a ele, porque não tem outra explicação. Mesmo casado, Richard nunca teve uma vida familiar normal. O relacionamento deles era limitado pelas regras da prisão, sem convivência comum, sem contato físico livre. Com o tempo, surgiram relatos de que Doreen teria se afastado dele depois que provas de DNA ligaram Richard de forma definitiva a crimes contra a criança, algo que ela aparentemente não aceitava acreditar antes. Richard permaneceu preso até morrer em 2013, aos 53 anos, devido a complicações relacionadas a um câncer. Até o fim da vida, ele continuou sendo uma das figuras mais infames da história criminal dos Estados Unidos. Meus amados, vou falar aqui para vocês como era o método de Richard Ramirez. Ele não usava um método 100% fixo, mas existia um padrão geral de comportamento que se repetia na maioria dos ataques. E foi isso que ajudou a polícia a entender que se tratava do mesmo criminoso. O padrão mais comum era: ele agia à noite, normalmente entre a madrugada e o amanhecer. Ele escolhia casas aleatórias, muitas vezes em bairros diferentes, e invadia por portas destrancadas, janelas abertas ou arrombando pontos vulneráveis. O objetivo era entrar sem ser visto, antes que qualquer vítima percebesse. E dentro da casa, ele geralmente agia com violência imediata, usando armas de fogo, facas ou outros objetos que encontrava. Em muitos casos, ele primeiro neutralizava uma vítima rapidamente e depois atacava as outras pessoas da residência. O nível de brutalidade variava, mas frequentemente incluía agressões extremas e, em alguns casos, abuso sexual. Outro ponto importante é que ele não seguia um perfil único de vítima. Em uma noite atacava idosos, em outra jovens casais, em outra famílias inteiras. Essa imprevisibilidade era parte do terror, porque dificultava qualquer tentativa da polícia de prever o próximo alvo. E também houve momentos em que ele deixava símbolos ou frases relacionadas aos satanismos nas cenas, o que contribuiu para o pânico e para a construção da imagem demonizada do caso na mídia. Em resumo, meus amados, não era um método exato, repetido como uma fórmula, mas sim um conjunto de comportamentos consistentes. Invasão noturna, mais ataque surpresa, mais violência extrema, mais escolha aleatória de vítimas. Esse conjunto de padrões foi o que definiu o perfil do Night Stalker. Então, Richard Ramirez, ele foi condenado por uma série de crimes que incluem 13 assassinatos oficiais confirmados pela justiça. Além disso, ele também foi ligado a 5 tentativas de homicídio, casos de sobreviventes e vários casos de abuso sexual e invasão domiciliares. No entanto, é importante entender um detalhe do caso.
Algumas fontes investigativas apontam que ele pode ter cometido mais ataques não confirmados oficialmente, mas apenas esses 13 homicídios foram comprovados e usados no julgamento que levou à sua condenação na Califórnia. Esses crimes aconteceram entre 1984 e 1985, durante o período em que ele aterrorizou a região de Los Angeles e cidades próximas, antes de ser capturado em 1985. Meus amados, sobre esse caso existem vídeos, filmes, séries e livros. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo todas as informações caso vocês queiram ver os filmes, as séries, ler os livros, enfim. Estará na descrição do vídeo, ok? É isso. Essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar nos comentários a opinião de vocês sobre esse caso. Muito obrigada por sua presença aqui. Quero aproveitar para agradecer a todos os meus inscritos aqui do canal. Muito obrigada. Devagarzinho o meu canal está crescendo e eu estou muito feliz por isso e graças a vocês. Muito obrigada de coração. Curta, comente e compartilhe este vídeo, porque isso ajuda muito o canal e também deixe nos comentários qual história você gostaria de ouvir aqui. E se você se interessa por histórias de crimes reais, você está no lugar certo. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!